Olá, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse podcast, a MIPãoCast, o podcast da panificação mineira. E hoje nós estamos aqui com duas personalidades da panificação que têm muita história para contar. Divani e Renan, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast. Tudo bem com vocês? Olá, Rita. Olá, MIPão. Olá, panificadores. Prazer enorme estar falando aqui na MIPãoFest. A gente tem um pouquinho de história para contar aí dentro da padaria. Pois é, conta pra gente como que cada um de vocês, como que vocês começaram, quanto tempo de padaria, qual é a padaria de vocês, contar um pouco de história. Eu vou deixar o mais velho falar, que eu acho que tem mais história para contar. Mais experiente, né? A nossa história começou em 89, antes o Toninho, que é o nosso cunhado, que veio para Belo Horizonte, começou, gostou, achou que dava para continuar, e aí veio trazendo o pessoal. Então, eu mesmo cheguei em 89, a família E de veio... qual cidade que vocês são? Nós somos de Brás Pires, hein? Ficou alguém lá em Brás Pires? Só o pai e mãe. O resto, todo mundo veio atrás do sol. Inclusive, meu pai e a minha mãe são sócios de padaria aqui também. Olha que legal. E aí todo mundo montou padaria? Todo mundo, a família toda. Diz a lenda que mais da metade das padarias de Belo Horizonte e região são lá de Brás Pires, né? Ô, Rita, eu venho de uma segunda geração. Meu pai, ele veio após o Toninho. Toninho trouxe meu pai trabalhava em São Paulo. Toninho trouxe meu pai. Meu pai já está na panificação há mais ou menos uns 40 anos. Então, eu fui nascido e criado dentro da padaria mesmo. Então, literalmente, eu morei dentro da padaria, ao lado do forno. Então, nasceu no saco de farinha, que todo mundo fala. Exatamente. E aí, qual que é a padaria de vocês? Onde que ela está? E em Contagem, no bairro Eldorado, Bienal do Pão. Bienal do Pão. Já estou lá há 22 anos. Convidar as pessoas para ir lá conhecer. Será um prazer receber todos lá para tomar um café. E aí, desse tempo todo que vocês têm de padaria, qual a transformação que vocês viram assim, da panificação lá? Que começou com os pais, né? E começou com o tio, né? Com o Toninho, para hoje. O que você vê aí na mudança da panificação aqui mineira? A evolução foi muito grande, né? Quando a gente chegou, a padaria era muito amadora. Eu cheguei a pegar um restinho de forno que era tirado o pão na tela, na pá. Então, a transformação assim, foi gigante. Tanto em termos de maquinário, tanto em termos de tecnologia. Quando a gente chegou, a gente tinha muito medo da vigilância sanitária, mas a vigilância sanitária ajudou a gente muito. Uhum. Foi uma transformação, porque a padaria era um caos em 89, 90, e tudo foi melhorando graças a essas exigências, né, que são muito necessárias. Você vê também alguma mudança? Principalmente no lucro, né, Rita? Na época dos nossos pais, eu acho que o lucro era muito bom, né? Hoje o lucro está só diminuindo. Mas em relação... A gente ouvia falar, né? Meu pai com a minha idade já tinha, não sei quando, né? Já tinha casa, já tinha lote. Antigamente o pão de sal dava 1000% de lucro, não sei o quê. Hoje o pão de sal, como se diz, ainda é o maior atrativo, que mais dá dinheiro dentro de uma padaria, mas hoje bem menos, né? Hoje a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente tem a parte dos funcionários hoje, não o funcionário em si é muito caro, mas a parte que vem atrás dos tributos. Os tributos que vêm atrás do funcionário também é muito caro. Mas a principal transformação que eu vejo hoje dentro da padaria é no modo de condução da padaria. Antigamente, os nossos pais eles ficavam muito dentro da padaria, né? Então, nossos pais eles abriam e fechavam a padaria. Hoje a padaria, claro que muitos donos de padaria ainda ficam, né, muito tempo dentro da padaria, mas hoje a forma de conduzir ela, com uma equipe boa, a parte de automação, de sistema, eu acho que a gente consegue controlar a padaria de uma forma mais tranquila, não tendo que ficar 24 horas dentro dela. Mais gestão, né? Mais gestão. Então, exatamente. A gente consegue trazer isso para dentro da padaria também. Da padaria, e isso dá mais tranquilidade também, né? Verdade. Pro dono. Você tem filhos, não? Já tenho 2 filhos. Estou casada, vou fazer 10 anos de casamento esse ano. Já tenho 2 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho um de 7 e um de 2. E você enxerga, assim, a sucessão aí? Olha, eu e Divani, a gente estava vindo aqui pro podcast, a gente veio conversando justamente sobre isso. Nós pensamos que a padaria hoje ela está muito difícil de tocar, principalmente dessa falta de mão de obra que a gente tem, né?
mais uma vez, a carga tributária, a gente tem a questão da violência também que preocupa a gente. Então, assim, a gente pensa que os nossos filhos eles têm que seguir o rumo deles, né? Então, estudar, formar e seguir o caminho deles. Eles seguirem o próprio caminho. Inclusive, o meu filho, ele já está na sucessão. Pois é, isso que eu ia perguntar agora, como está a sucessão. Ele formou, mas disse que vai continuar, vai tentar, vai continuar e vai seguir o legado. Tomara que ele consiga, porque, como o Renan disse, hoje está muito difícil, né? As coisas ficaram bem complicadas, a mão de obra é muito escassa. Às vezes, no final de semana, você está tranquilo, de repente o telefone começa a tocar e acaba todo o seu sossego, né? Mas ele está lá na sucessão e a gente espera que dê certo, né? Que eles leve esse legado aí, que é muito bacana. A padaria é uma coisa muito gratificante. Apesar dos desafios, tem uma paixão, né? Assim, demais. Desse negócio. O meu pai, ele era apaixonado com padaria. Desde que a gente morava em São Paulo, o sonho dele era que a gente conseguisse arrumar uma padaria para a família toda trabalhar. Mas era quase impossível. E aí as coisas foram acontecendo e uns 10 anos após, a gente veio para Belo Horizonte e foi cair exatamente numa padaria. Que legal. Uma história bem bacana. Uma história bem bacana. E essa questão hoje que a gente falou muito aí de pessoas, né? Como que vocês estão vendo assim também essa mudança, né? Tem a mudança da geração que a gente fala também. As pessoas estão mudando também consumo de pão. Agora a gente estava falando aqui antes de começar o podcast de proteína, né? Tá vindo toda uma mudança e não só isso, tem uma mudança também na equipe, né? Na gestão da equipe. Como que vocês veem toda essa mudança que tem hoje aí, falando de pessoas, de geração, tanto de clientes, de comportamento de consumo, quanto, né? Eu fiz 2 perguntas em uma, né? Então vamos falar primeiro de comportamento de consumo e depois a gente fala da nossa equipe, dessa geração. Então, essa geração nova que está vindo é uma geração mais saudável, né? Então a gente tem as questões dos refrigerantes zeros, os produtos zeros. A gente agora tem esse fenômeno que é o tal do monjado. Tem. Então o pessoal tá comendo menos. Tem o whey, né? Tem o whey. A gente tinha o pão de sal como um vilão há pouco tempo atrás. O pão de sal hoje todo nutricionista já indica para comer com ovo, pão com queijo, né? O pão de sal há pouco tempo era o vilão da dieta de todo mundo. Aí, hoje, o pão de sal já encaixa muito bem numa dieta. Então, a gente vê, a padaria hoje em si, a padaria ela é um desafio para essa geração nova, né? Porque a geração nova, ela quer comer muita proteína e pouco carboidrato. E a padaria é muito carboidrato e pouca proteína, né? Então, é um pouco complicado, porque padaria é coxinha, é pão de sal, é rosca, é broa, é cafezinho com leite, então... Pão de queijo. Pão de queijo. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, nesses produtos. Eu estou vendo um movimento de padarias, pelo menos começando a fazer o shake, colocando lá um pouquinho de whey, né, um pão que tem proteína, né, já tem também um pão. E aí incentivar, igual você falou, o pão com ovo, né, mostrar, falar dos benefícios do pão. Acho que esse é um papel importante para a gente estar sempre falando, né, nas redes sociais, falando sobre o pão, mostrando que o consumo do pão, trazer nutricionistas, né, para falar. Então eu vejo, eu acho que foi a padaria até do Acácio. Uma vez, acho que num Dia Mundial do Pão, ele levou o nutricionista dele para falar, né, sobre o pão, a importância do pão. Então, a gente trazer essas informações também. E na questão da equipe, como que vocês estão vendo retenção? Fazem algum trabalho? Tem alguma dica aí para retenção de mão de obra? Como que está sendo lá na realidade de vocês? Inclusive, o Renan está aqui, ele está com um parceiro da gente lá da Expo Pão. O jeito é você tentar dar algum benefício, algum diferencial. Né? Então, o salário é complicado, porque impacta diretamente no custo, mas o Renan está com um parceiro tentando arrumar alguma coisa que chame a atenção do colaborador. Né? Algum benefício a mais. O Renan pode falar mais sobre esse benefício, que ele está mais por dentro, mas é um jeito que a gente vai migrar agora, vai tentar migrar agora, vai ter um custo, mas não um custo tão alto, para ver se a gente consegue fazer essa retenção. Na minha época, na final de década de 80 e começo de 90, o sonho do padeiro ou da balconista que tinha filhos era levar ele para dentro da padaria. Exatamente. E hoje ele é o contrário. Meu filho não vai ser padeiro, meu filho não vai trabalhar em padaria.
Então, isso está dificultando muito até refazer essa mão de obra. O problema hoje, o maior problema hoje da padaria em relação à mão de obra é que a gente compete com o próprio governo. Então, hoje a gente tem várias bolsas, a gente tem a questão também desses acertos que a gente faz para o funcionário pegar 5 meses para ficar dentro de casa. A gente tem questões dos aplicativos. A padaria hoje, o maior movimento da padaria é no domingo. Então, você ter uma mão de obra no domingo hoje, se você não tem um atrativo interessante para o funcionário, você não consegue colocar. Então, a gente enxerga hoje, né, na padaria, por mais que a gente esteja colocando mais benefícios, esteja pagando melhor, eu acho que hoje o governo está ensinando o povo a não trabalhar. Então, independente se eu colocar lá plano odontológico que está na nossa convenção, a gente coloca uma telemedicina, a gente coloca um desconto no supermercado, um desconto em academia, a gente coloca lá, a gente agora está entrando na NR1, a gente está colocando psicólogo 24 horas lá para os funcionários. Por mais que a gente coloque alguns benefícios, a gente sempre vai estar competindo com o governo. Então, você competir com a máquina é muito complicado. Então, o governo, em vez de nos incentivar as pessoas a trabalhar, o governo está incentivando as pessoas a não trabalhar. Então, eu vejo muita gente falar, então paga melhor que você vai ter mão de obra. Gente, a questão não é o pagar melhor, a questão não é você dar incentivos, bonificações para o funcionário. O negócio é que o governo está ensinando o pessoal a ficar em casa, a colocar o pessoal dentro de casa e não trabalhar. Essa que é o maior problema hoje, você tem uma mão de obra hoje qualificada dentro da padaria. Então, você paga custo para o funcionário, você coloca lá ele para fazer um curso de atendimento melhor, ele fica na sua padaria e não fica nem na experiência, ele fica 30, 60 dias e sai. Então, a rotatividade hoje dentro da padaria é o maior desafio que a gente tem. Então, quem tem mão de obra hoje que passa de 1 ano, ele tem que segurar esse funcionário, eu não sei nem de que forma que ele tem que segurar, porque hoje a gente dá plano de saúde, a gente dá almoço, dá café, a gente tenta dar uma folga extra para o funcionário, mas, como eu volto a falar, o nosso maior desincentivador da mão de obra é o próprio governo. Então, tem um problema sério que está acontecendo, que todo mundo está, nas conversas que a gente tem, perdendo mão de obra, esse consignado do FGTS. Sim. Isso está um caos. Cada hora, né? E esse ano vai tudo ao mesmo tempo, né? E como o funcionário não é orientado, ele pensa o quê? Eu vou pegar o empréstimo, eu vou pedir conta e vou sair e morreu a minha dívida, né? Na cabeça dele. Uhum. E aí você perde essa mão de obra, às vezes até qualificada, uma mão de obra boa, por falta de informação. E na minha opinião, vou falar às vezes até uma palavra que não deveria, mas extorquindo o funcionário. Porque as taxas de juros é um absurdo. Mas não é explicado. Só é explicado que ele vai pegar R$1.000, ele vai pegar 1.200, ele vai pegar 1.500. Mas não explica o quanto ele vai ter que pagar de prestação e quanto que ele vai ter que pagar em cima desse empréstimo. Exatamente. Isso está acontecendo, assim, tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Como a gente está falando. E aí eu vejo muito que a gente tem, né? Não é fácil, né? Mas trabalhar cultura e trabalhar informação. Né? Trabalhar informação, trabalhar a cultura dentro da empresa. Né? Não desistir nunca. Não desistir nunca, deles entenderem, mostrar a importância ali da marca, do trabalho que ele está fazendo, mas não é fácil, né? A gente tem um longo caminho a percorrer, mas eu vejo muito esse trabalho mesmo, desenvolvimento humano, que a gente tem feito lá, assim, mais encontros, uma escuta ativa, colher feedbacks, né? Então a gente está tentando fazer um trabalho assim mais humanizado para a gente tentar melhorar isso, né? Não todo mundo aceita aquilo, mas a gente tem feito um trabalho bem bacana na nossa equipe lá da Belo Pães, da Bagueteria, né? De RH, a gente fala até desenvolvimento humano. Eles têm feito um trabalho muito bacana, assim, de humanização mesmo, de vários encontros. Então a gente tem vários treinamentos. A gente tem encontro de escuta, a gente começou a fazer lá agora uma caixa de elogios, sabe? Então, assim, a gente está vendo ainda o que a gente vai dar a gente vai sortear, assim. O que vai colher. O que a gente vai colher disso, mas, eu recebi, eu quero elogiar, ou então eu fui ajudada por alguém, então eu vou lá e deixo um elogio para essa pessoa. A caixinha está enchendo lá, e aí a gente vai fazer uma reunião no final do mês, onde a gente vai ler esses elogios, né, de um para outro, então tentar incentivar isso, né? Então a gente está fazendo alguns trabalhos assim pontuais para melhorar o clima, porque, né, a gente também tem esse problema de relacionamentos, né?
internos, para a pessoa que ela se sinta bem, né, indo trabalhar, que tenha, né, a gente já dá todos os benefícios que vocês falaram, né, já dá tudo. O que falta mais, né? Então, a gente está indo pelo esse caminho humano, né? Se vai dar certo, depois a gente volta para contar. É uma esperança, né? É uma esperança. Então, esse dia é uma sementinha que a gente está plantando, pelo menos ali do bom atendimento, né? Dessa parte da humanização. Mas vocês falaram ali antes, por exemplo, da Expopão. Acho que quem está assistindo que não conhece, conta para a gente o que é a Expopão. Primeiro, essa força que vocês têm, né, que vocês contaram no início, dos panificadores que vieram de Brás Pires, né, estão em Belo Horizonte, e faz parte dessa força da panificação mineira. Com certeza. E aí vocês celebram isso, né? Celebram essa panificação, essas pessoas que saíram dessa raiz lá do interior. Conta um pouco para a gente o que significa para vocês a Expopão, o que é a Expopão. A Expopão, ela vem no sentido de a gente colocar o nosso distrito, a nossa cidade em evidência no cenário da panificação. A Ribeirão de Santo Antônio é o distrito que a gente veio, né? A gente veio do município lá de Brás Pires. Ribeirão pertence a Brás Pires. Um município bem pequenininho, município de mais ou menos 3 mil habitantes. Mandar até um abraço para o Dominguinho, nosso prefeito lá, nosso parceiro, que também é padeiro. E Ribeirão de Santo Antônio, ele tinha a fama na região toda de ter somente dono de padaria. A turma lá não gosta de mexer com mais nada, não ser padaria não. O pessoal lá não tem um CNPJ de açougue, não tem CNPJ de farmácia, de nada. Somente dono de padaria. E lá, hoje, Ribeirão, ele conta mais ou menos com em torno de 400 CNPJs espalhados. Em sua maioria, Belo Horizonte, região metropolitana. Tem muito parceiro em Juiz de Fora, a gente tem alguns parceiros em Barbacena também, mas em sua maioria, Belo Horizonte, região metropolitana. E as cidades vizinhas vieram acompanhando também essa tradição da gente, nossa, né, de panificação. Teve a ideia de fazer uma festa de panificação dentro do nosso distrito. A gente já tinha uma festa religiosa que existe há muito tempo, que é a festa de Ribeirão de Santo Antônio, do nosso santo padroeiro, e a gente resolveu colocar uma roupagem nossa nesse evento. Então, a gente trazer os patrocinadores para estar conhecendo o distrito, fazer os stands, né, fazer uma feira, e aí acabou que a gente acoplou tudo. A gente colocou uma feira, a gente fez um evento gastronômico, a gente colocou música, a gente colocou muita comida, bebida, e aí a gente fez um bolo. A gente falou, gente, a gente pensa que esse network ele funciona muito mais dentro de uma festa do que dentro de uma feira em si. A feira a gente acha ela um pouco mais engessada, o pessoal que expõe nessas feiras, a gente pensa que elas vão mais para fazer um reforço de marca do que fazer um negócio em si. E a gente pensando nessa ideia de um clima mais contraído dentro do nosso distrito, com festividades, com uma gastronomia muito bacana, a gente pensa que esse network ele funciona melhor. A gente até apelidou que lá no Ribeirão a gente não faz network, a gente faz party work. A gente faz festa com negócio lá dentro do nosso evento. Então é uma festa muito completa que envolve desde das nossas tradições da festa de Santo Antônio, que a gente tem o nosso famoso leilão, a gente tem uma missa que a gente faz lá e os panificadores descem em procissão, a gente monta um belo café da manhã lá no nosso evento. E o evento começa mais ou menos às 9 da manhã e termina às 2h30 da manhã. Olha então só. Praticamente o dia todo de evento. Inteiro. Quando que acontece esse ano? De 4 a 8 de junho, Corpus Christi, feriado de Corpus Christi. No feriado de Corpus Christi. Feriado de Então, Corpus Christi. convida aí, olha ali para a câmera, convida as pessoas. Panificadores, venham conhecer Ribeirão de Santo Antônio, venham conhecer nosso pedacinho do céu lá em Brás Pires. Ribeirão de Santo Antônio é um distrito muito acolhedor. Além de conhecer um distrito bem bacana, vem conhecer a nossa festa. A Expopão é uma festa que tem crescido muito, uma festa que graças aos nossos patrocinadores, hoje a gente conta com mais de 40 patrocinadores dentro do evento, vários líderes de segmento, a gente tem lá mais ou menos 7 multinacionais participando do nosso evento. Então, além de conhecer o distrito, além de conhecer a nossa gastronomia, venha também para fazer bons negócios lá no evento. A gente tem uma padaria 24 horas montada, com bastante degustação, bastante novidades do setor que acontece lá dentro do distrito. Então, quem não é padeiro, vem para conhecer o distrito. Quem é padeiro, vem conhecer o distrito e o nosso setor. Passear. E
É interessante, né? Porque a gente acha que é só festa, e não é festa, é negócio, né? É negócio, é festa e negócio. É festa e negócio. Principalmente negócio, porque quem movimenta o evento é gratuito, a entrada é franca. E como que faz para participar? Quem estiver assistindo antes do evento e quiser participar? O evento ele começa muito cedo, né? A gente fala que essa parte da manhã é mais para os locais, que é a parte da missa, do café da manhã e o leilão. O evento, a parte de feira, a parte de festival gastronômico, ele começa a partir de meio-dia. A entrada é gratuita. Tem site, tem que fazer inscrição? Não, não só tem. Chegar. Só chegar e entrar. Clima de interior mesmo, só chegar e entrar. Que bom. E conhecer e fazer o networking. Principalmente, né? Conhecer que traz, além de levar novidades, fica conhecendo novidades e sai muitos negócios. Tem aula show também, não tem? No primeiro ano a gente colocou aula show, mas como o evento, para a gente atrair um público, porque o nosso evento, como ele funciona o dia todo, e principalmente a parte da tarde, onde acontece mesmo os festivais gastronômicos, então para a gente estar atraindo um público de outras cidades, outros panificadores, a gente viu a necessidade de também estar colocando shows na parte da tarde. Então, esse ano, quinta-feira, a gente tem um show do Dilcinho, começa a partir das 6 horas, o Zezé na sexta-feira, Zezé Ruxo, e no sábado, Diego e Arnaldo. Então, por essa necessidade da gente atrair um público para a tarde, que é bem complicado você trazer um público da nossa região, da Zona da Mata, que não tem muito essa cultura de ter evento à tarde. Na Zona da Mata, geralmente, os eventos começam, as exposições, né, os torneios leiteiros, eles começam muito tarde. Eles começam em torno de 10 horas da noite. Então, o nosso festival gastronômico, para estar atraindo os donos de padaria, para movimentar os nossos patrocinadores, a gente teve que estar colocando esses grandes nomes no período da tarde. Então, essas aulas shows acabam que fica comprometida por causa do barulho, do som. E já é quantos anos já de festa? A Expopom está com essa roupagem nova, vai para o terceiro ano. Terceiro ano de sucesso. E vem novidade ano que vem aí, né, Renan? Ano que vem tem uma novidade, guardada 7 chaves. Agora vai ter que contar. Espero que a Rita chame a gente de novo para a gente contar aqui em primeira mão. Não vai contar? Não pode. É porque ainda não está fechado. Se tivesse fechado, a gente falava. Como faz isso como a geminiana? Mas ano que vem tem uma super novidade. Eu acho que a Expopom ela cresceu muito, um evento que vem crescendo a cada ano. E eu acho que a festa ela já ganhou uma proporção muito bacana aqui dentro do estado, mas eu acho que ela merece ter uma proporção a nível nacional. Então a gente está com algumas ideias, algumas novidades aí para o ano que vem. Bacana. Então conta com a gente, conta com a Amipau. Tenho certeza que todo mundo vai abraçar e vai adorar a novidade. Que bom, que bom. Gente, então eu quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Deixar uma frase, Não, só agradecer mesmo o convite, né, da gente abrir esse espaço para a gente poder vir aqui falar da Expopom e falar de padaria, que é o nosso ramo. A gente que agradece a presença de vocês. Queria agradecer a Mipão, Vinícius, Rita, a nossa presidente da Mipão, a toda a equipe da Mipão, Amanda, o Tércio, são grandes parceiros lá dentro do sindicato. Fazer um convite para os panificadores estarem fazendo parte desse sindicato, um sindicato que está com a cara nova, está com pessoas bacanas, pessoas que fazem pelo setor, não falando em primeira pessoa. A gente sempre foi muito crítico, nós lá da região sempre fomos muito críticos ao sindicato, mas agora eu e Divani, a gente tem a honra de estar fazendo parte da diretoria do sindicato. A gente queria agradecer de estar fazendo parte da Mipão, essa nova Mipão. Então, aos donos de padaria, venha fazer parte da Mipão. A gente precisa de um setor unido, um setor que lute pelas padarias, que estejam agregando junto com a gente e não fique somente em grupos de zap, mandando mensagem, criticando. Então, a gente cobrando, né? E cobrando. A gente precisa unir forças, precisa que vocês estejam lá dentro do sindicato, participando, porque essa equipe da Mipão ela é muito bacana. De verdade. Obrigada. Também concordo, e é isso. Estarmos juntos é estarmos mais fortes, né? Sempre fortalecendo. Obrigada, então. Obrigada pela presença. Você já conhece o podcast, o Amipãocast. Clica aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, mande aí para algum panificador, alguém gostaria de ir na festa. Já segue o canal e segue para o próximo vídeo e acompanhe aí o nosso podcast, que vem muita novidade por aí.